o Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Mais uma vez. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Palavras do Senhor. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Neste último dia de 2005, já às portas do novo ano, não quero me prender muito a respeito do ano que passou, dos acontecimentos, senão registrar que 2005 possivelmente tenha sido o mais apocalíptico ano da história, com seus abalos sísmicos, com seus tsunamis, terremotos, terrorismo, com guerras, com destruição, com não surgimento, mas uma ênfase muito grande dos grupos neonazistas, com o ritmo galopante da corrupção, da degradação, não necessariamente dos sistemas, das ideologias, mas primeiramente do homem, do ser humano. A crise, muito mais do que institucional no mundo, muito mais do que ideológica, muito mais do que crise de sistemas, é uma crise ontológica, é a crise do ser, é a crise do homem, que vai se diluindo, se fragmentando nas opções letais de vida, por ele esquecida, por ele acolhida. Mas eu não quero me prender a isso. Eu gostaria de falar um pouco sobre a forma como devemos ver o ano que se aproxima. Por esta razão, o texto lido foi um texto curto, porque eu o retirei do contexto. Não pretendo falar sobre este cego de nascença, mas sobre a afirmação do verso 1 do capítulo 9 do Evangelho de João, que diz o seguinte: e Jesus viu. Quero falar um pouco sobre como ver o mundo com os olhos de Jesus de Nazaré. Isso porque nós podemos olhar o mundo da forma que nós quisermos. Podemos olhar com o olhar desesperado dos existencialistas, por exemplo. Podemos olhar com o olhar alienado dos espiritualistas que pregam um descompromisso com o terreno em razão de uma visão absolutamente escatológica da vida. Podemos olhar com o olhar pragmático e materialista, seja de um materialismo dialético ou pragmático, enfim, podemos olhar a vida com o olhar que nós quisermos olhar. E muito da nossa interioridade vai depender da forma como nós olhamos o mundo que nos cerca. Esse mundo que nos cerca, a forma como nós vemos, vai trazer sérias consequências para a nossa própria interioridade, para a nossa alma. Já contei aqui a história de uma senhora muito idosa, exigente, que recomendava a uma menina que trabalhava na sua casa que limpasse um velho móvel que ela possuía. E a menina usava um produto que os antigos conhecem bem, chamado óleo de peroba. Passava ali o óleo de peroba com a flanela, ficava limpo e ela quase que via o rosto. Aí a velhinha olhava e dizia: minha filha, está sujo. A mocinha dizia: não é possível, acabei de limpar. Outra vez derramava o óleo de peroba, passava a flanela, ficava aquilo com um brilho extraordinário, mas a sua patroa, já velhinha, olhava e dizia: piorou. Até que a menina, de tanto repetir, olhou para a patroa e disse: a senhora não me tenha como desrespeitosa, mas por favor, a senhora podia me emprestar seu óculos? Ela disse: claro. Aí a menina olhou o óculos, estava imundo, limpou, lavou, passa a flanela para cá, deixa para lá, finalmente colocou os óculos no rosto da senhora e ela olhou para o mesmo móvel e disse: agora você limpou direito, né? Até que enfim você fez um trabalho bem feito. Na verdade, é uma ilustração tosca, mas que mostra que às vezes o problema não está no objeto visto,
mas o problema reside na forma como ele é visto. Claro que isso não pode ser uma regra linear para a existência, até porque não se pode analisar a existência de forma linear. Contudo, é uma regra, é uma forma de ver. E a Bíblia nos diz que passava este cego de nascença e Jesus viu. E eu diria que a bênção, a sorte deste cego foi que ele foi visto por ninguém menos que Jesus de Nazaré. Queridos, avaliando o que nos espera, que não é nada mais, nada menos que a continuidade da realidade, choca-nos o coração as estatísticas que são publicadas por organismos internacionais e que afirmam, por exemplo, que o Brasil, nosso querido país, é o quinto mais desigual do mundo. Ele fica apenas atrás da Namíbia, de Lesoto, da República Centro-Africana e do Paraguai. Afirmam os relatórios e estatísticas que a renda dos pobres no nosso país é menor que a dos pobres do Vietnã. Afirma ainda que há cerca de 15 milhões e 600 mil pessoas nesse país enquadradas na categoria de famintos. Enquanto isso, São Paulo é a única cidade do planeta que tem, por exemplo, 2 lojas da Montblanc, tem o segundo maior mercado de helicópteros do mundo, é a única cidade do planeta onde a Cartier vende a prazo, e é a segunda cidade do mundo escolhida pela marca italiana Diesel para construir um hotel depois do que construiu em Miami. E o mais impressionante é que a cada 10 milhões de toneladas de grãos colhidos nesse país, cerca de 13% é perdido no transporte e jogado fora. E se o nosso olhar amplia-se e tem uma abrangência maior sobre o mundo, estatísticas afirmam, para nosso horror, que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com menos de $1 por dia, o que significa menos de R$70 por mês. Enquanto isso, superpotências como os Estados Unidos gastam 300 bilhões de dólares em guerras como Iraque, Afeganistão, etc. É doído perceber que 44% da população da América Latina vive em favelas ou em bairros extremamente precários. E o que mais dói a alma, segundo Philip Yancey, é saber que por ano 5 milhões de crianças morrem de fome no mundo, para não falar em outras causas. E esta estatística, trazendo para outra dimensão, nos choca, porque ela nos mostra que a cada segundo uma criança morre de fome no mundo, na face do planeta Terra. Eu li esses dias que o coreógrafo Paulo Carlos Porto, de 44 anos, e torno isso público porque público está, abriga numa casa de 4 cômodos em Belo Horizonte 33 cachorros, todos com colchão, todos com banheira, com shampoo, condicionador, com colônias, e ele investe grande parte do seu rendimento para proporcionar conforto a esses indivíduos de 4 patas. E a única justificativa que ele tem, quando é questionado, é esta: o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E essa afirmação, conquanto tem a lógica do sistema, ela não tem a lógica da Bíblia. Conquanto ela tem a lógica que é fundamentada na premissa do sistema, do status quo, do establishment, em que nós vivemos, ela contraria a palavra de Deus, que ensina que a igreja primitiva, por não viver assim, não tinha entre eles necessitado nenhum. Mas escutem mais essa aqui. Em junho desse ano de 2005, um judeu lá de Jerusalém brigou com a esposa. Fato rotineiro, e eu tenho certeza que muitos aqui sabem o que é isso, né? Ele brigou com a esposa por causa de dinheiro. Essa também eu tenho certeza que muitos sabem o que é isso. Mas o resultado da briga é que o indivíduo ficou com raiva e, para se vingar da esposa, pegou 500 mil euros. Isso aí dá o quê? Mais de 600 mil dólares, levou para o jardim e queimou. Meteu fogo. Albuquerque fez uma fogueira de euros, com raiva da esposa. Queimou o equivalente a 4.500 salários mínimos.
Um sheik da Arábia mandou incrustar a sua Ferrari de diamantes e outras pedras preciosas no volante, no câmbio. Isso não me espanta, porque a convite, uma vez eu visitei uma fábrica da Mercedes-Benz em Hamburgo, na Alemanha, e lá estava uma Mercedes branca e todos os frisos estavam sendo banhados a ouro, por encomenda de um desses sheiks da Arábia. O Dr. Roberto Marinho, grande empresário, quando do seu falecimento, deixou no armário 3.700 gravatas. E Imelda Marcos, viúva de Ferdinando Marcos, presidente das Filipinas, numa só ida a Nova York, de uma só vez, comprou 1.500 pares de sapatos e 2.000 vestidos. Esse é o mundo que nós vivemos. Essa é a nossa realidade. Estabelecidas as devidas proporções, é assim quase que no mundo inteiro. A grande pergunta para reflexão nesta última noite do ano, meus irmãos, é esta: como é que Jesus enxergava o mundo? Como é que Jesus via o mundo? Se há uma coisa tocante no Novo Testamento, é quando nós percebemos que Jesus, durante toda a sua vida, enxergou sempre o sofrimento alheio. Mesmo quando ia a banquetes, mesmo quando ia a festas, mesmo quando estava em confraternizações, mesmo onde havia muita comida, muita bebida, gente muito bem de vida, onde quer que ele estivesse, os seus olhos, seu olhar era voltado, dirigido prioritariamente para os que viviam na dor, para os que viviam em agonia, para os que viviam em uma absoluta descompensação existencial, para aqueles que não tinham futuro, horizonte, ambições, achatados, acachapados pela vida, tomados por enfermidades de todos os tipos. E já disse alguém que a compaixão de Jesus pelo sofrimento do outro ia muito além do sentimento. Não era só sentir. Ele se entregava ao ministério de aliviar a dor do próximo. O povo lhe trazia todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, gente que possuía todas as enfermidades, e diz o texto que ele os curava. E o seu encontro com a dor não era num templo necessariamente, embora lá também acontecesse, mas era também nas sinagogas, nas praças, nas ruas, nos mercados, onde quer que a dor estivesse, onde quer que o sofrimento se manifestasse, ali, sem muito formalismo, sem nenhum ritual, ele apenas, às vezes, impunha as mãos ou meramente com a palavra, como o texto registra, aliviava dores, libertava cativos, curava enfermos, libertava oprimidos do diabo, restaurava vidas, perdoava pecados, aliviava a consciência da culpa e construía paulatinamente o reino de Deus sobre a face da terra. Assim, ele aliviou, por exemplo, dores físicas, como a mulher encurvada há 18 anos, vítima de uma escoliose crônica, que fazia com que ela, vergada possivelmente a quase 90 graus, tivesse como paisagem da vida apenas o solo, apenas a areia, apenas o barro escaldante da Palestina. Ou quando ele encontrou um paralítico cujas pernas estavam imobilizadas há 38 anos no tanque de Betesda, e o fez sair dali curado para o louvor do Senhor. Ou quando encarou aquele jovem na sinagoga de Cafarnaum, com a mão mirrada escondida sob a túnica, e o restaurou. Ou mesmo quando olhou e viu os olhos baços deste cego de nascença, a respeito de quem lemos um verso apenas. Ou quando observou e viu a orelha direita decepada de um servo do sumo sacerdote, e o despachou de volta para casa curado, refeito em nome do Senhor. Isso nos ensina que nós precisamos ter olhos para ver, olhos para perceber, não apenas as nossas dores, não apenas o nosso sofrimento, mas o sofrimento do próximo. Eu tenho dito aqui deste púlpito que nós fazemos muito esse tipo de oração. Quando se trata da nossa dor, pedimos misericórdia. Quando se trata da dor do próximo, pedimos justiça. Via de regra, queremos justiça para o outro e misericórdia para nós. Justiça para o próximo e graça para nós.
A Bíblia nos ensina que precisamos sair deste casulo de egoísmo e aprender a ter olhos para ver o mundo vendo a dor alheia. A BBC de Londres, há muitos anos, fez um levantamento estatístico para saber qual era a palavra mais pronunciada em todas as línguas e dialetos do planeta Terra. Muitas pessoas deram seus palpites. Umas diziam, vai ser a palavra amor, vai ganhar de goleada. Outros diziam, não, talvez não seja amor, acho que vai ser mãe ou mamãe. Feito o levantamento, tudo apurado, a palavra mais falada, mais pronunciada no planeta Terra, em tudo quanto é língua e dialeto, foi uma palavrinha pequena, de 2 letras, eu. E a segunda, mais pronunciada, a palavra meu. Eu e meu. E neste eixo caminha a humanidade. Neste eixo, todos caminham, ou quase todos caminham. Claro, com alguns momentos para aliviar a consciência, como Natal, Semana Santa, etc. E a pessoa tem algumas erupções de caridade, de boa vontade para socorrer terceiros. Mas em segundo lugar, Jesus teve olhos para ver os sofrimentos, os transtornos comportamentais. Por exemplo, a nudez e a violência daquele psicótico de Gerasa, aquele endemoniado gadareno. E nós precisamos, como igreja, nesse novo ano, abrir mais os olhos para o sofrimento daqueles que têm transtornos comportamentais. Eu digo a vocês que eu faço gabinete pastoral há 32 anos, mas nunca vivi uma época de tantos transtornos, de tantos desvios, de tantas doenças de caráter, de tanta deformação de personalidade, como tenho visto nos últimos 5 anos. Há histórias, há coisas que eu só acredito porque são as pessoas que contam. Se fosse um relato de terceiros, eu não teria como acreditar. Tudo isso bem guardado, maquiado, tudo isso escondido por trás de um biombo, de uma imagem, tudo isso muito bem escondido por trás de uma aparência. Contudo, amados irmãos, a cura, ela só se dá quando esta casca de imagem, de aparência, quando este biombo é rompido e a palavra de Deus e a luz do Evangelho penetra até a chaga do ser, a ferida da alma, onde está a dor, o desequilíbrio, a doença, a tara, a mania, a obsessão, e instala ali a cura em nome do Senhor Jesus. E é para essas pessoas que ele tem olho. Ele tem olho também para aqueles que vivem uma profunda tristeza interior, gente sofrida, como a dor daquela mulher que, já tendo perdido o marido, levava para a sepultura um único filho na cidade de Naim, e ao cruzar com Jesus ele ressuscita o jovem. Ou a dor que tiveram Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ou a dor de Maria Madalena, descoberta nas perguntas que ele faz, porque por 2 vezes ele perguntou a Maria: por que choras? O interesse, a vontade, o desejo de saber a raiz, a dor, onde ela está guardada. Mulher, por que choras? Jesus tem esses olhos para ver a nossa tristeza interior, e nós temos que ter um olhar para ver a tristeza do mundo. Ele teve um olhar que via o vazio existencial das pessoas. Por exemplo, aquela samaritana de João capítulo 4, ela já tivera 5 maridos e agora tinha um caso, um relacionamento que não era um relacionamento abençoado, e o Senhor a encara e na conversa faz com que ela faça um striptease da alma, se dispa do ponto de vista psicológico, ela se expõe, se desnuda, põe a sua vida diante dele, e ele a cura, e ela é restaurada e sai daquele poço como anunciadora do reino de Deus, pregadora do Evangelho. E ele disse àquela menina sedenta: quem beber dessa água que você está bebendo, vai voltar a ter sede. E ela sabia o que era isso, porque já tivera 5 maridos. Certamente cada um era uma esperança, cada um era uma possibilidade, cada um era uma perspectiva de agora resolver de uma vez por todas a sede da alma. Mas Jesus disse: essa água que você está bebendo, quanto mais você beber, mais sede terá. Porém, se você beber da água que eu lhe der,
você nunca mais terá sede para todo sempre. E ela bebeu, nasceu de novo e foi transformada. E isso é oferecido a pessoas perdidas na vida, gente que não sabe de onde vem nem para onde vai, gente que vai se deixando levar, gente que vai se deixando conduzir. Outro dia uma moça me disse: pastor, eu sou como um tronco, para onde a correnteza levar eu vou. E de vez em quando, disse ela, eu bato em outro tronco, bato nas margens, é pancada de um lado, pancada do outro, mas eu não tenho direcionamento, eu vou para onde a correnteza me levar. Eu estou deixando as coisas acontecerem. Para gente assim, sem rumo na vida, gente que corre atrás de tudo e depois faz um balanço, descobre que não tem nada. Gente que fixou metas na vida, perseguiu e depois percebe que tudo aquilo era como areia que cai por entre os dedos. Para essas pessoas, ele oferece libertação. Ele teve olhos para ver a pressão da culpa, aquela mulher pecadora na casa de Simão, que ele perdoou. E ela, em gratidão, lavou os pés do Senhor com lágrimas, enxugou com seus cabelos, quebrou um vaso de alabastro, uma pedra semi-preciosa, derramou um perfume de nardo caríssimo, foi criticada pela religiosidade legalista de Simão, e Jesus a defende e diz para todos os que ali estão: ela fez isso por gratidão, e estabelece o princípio e diz: aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Quem tem consciência do quanto foi perdoado, esse ama. E Jesus diz 3 coisas àquela mulher. Primeiro, teus pecados estão perdoados. Que coisa boa ouvir isso. Alivia a consciência, limpa a alma, tira a culpa, o aguilhão da culpa. Em segundo lugar, ele disse: tua fé te salvou, estás livre. Não foi exercício de piedade, não foi prática religiosa, não foi repetição de liturgia, não foi mesmice de práticas espirituais. A tua fé, diz ele, te salvou. E finalmente ele diz a última palavra: vai-te em paz. Mais uma vez ele diz isso, queridos, a uma pecadora que ele encontra em João capítulo 8. Eu também não te condeno. Agora vai. E em terceiro lugar, abandona a tua vida do pecado. Tudo isso eu estou dizendo para lançar um desafio para 2006. A igreja do Senhor Jesus, ela foi posta para fazer história, não para ficar de camarote vendo a história passar. A igreja aí está como sal da terra e luz do mundo. E ela não pode ser sal dentro do saleiro. Ela tem que dar sabor à vida. Ela tem que espalhar essa influência extraordinária do céu sobre o mundo. Ela tem que ir. Ela tem que fazer o que fizeram os primeiros cristãos. Um ano depois da morte e ressurreição de Jesus, já havia cerca de 1 milhão de cristãos no mundo. No terceiro século, esse número chegava a 34 milhões de pessoas. E nesses últimos 20 séculos, nós nos tornamos mais de 1 bilhão. Contudo, o que importa não é a quantidade, sim a relevância. O que importa não é o número, o tamanho, mas sim a capacidade de mexer, de atuar, de influenciar, de subverter no sentido exato da palavra, isso é, de mudar a versão oficial das coisas, que impõe a iniquidade destruidora de muitas vidas e implantar o reino de Deus em sua amplitude, sem temor, com coragem, para a honra e glória do Senhor Jesus. É preciso, amados irmãos, que a igreja do Senhor, e quando falo igreja, não me refiro especificamente à nossa igreja local, mas me refiro em tese à comunidade dos arrependidos, à comunidade dos que creem no mundo, esteja esta comunidade em grandes cidades, ou em choupanas, em aldeias, em megalópolis, ou em lugares remotos, em catedrais, ou em barracas, ou até aberta ao ar livre, onde quer que ela se encontre, ela precisa trazer consigo as expressões libertadoras do reino de Deus. Primeiro, nós precisamos em 2006 ser uma igreja serva e não juíza. Nós não fomos chamados para julgar, mas para servir. Não nos foi dado uma tribuna ou um tribunal de onde pudéssemos
estabelecer vereditos, aplicar sentenças, mas a exemplo do Filho de Deus aqui estamos, não para sermos servidos, mas para servirmos em nome de Jesus. Uma igreja cristã que aplique misericórdia e não açoite, que em nome da fé não faça o que a fé condena, que em nome de Deus não faça o que Deus reprova, mas uma igreja que olhe o caído, o quebrado, o sujo, o que se distanciou de todos os valores, o que se deixou levar pela correnteza do mundo, pela desordem humana, que ele seja visto com misericórdia e não com chicote. Em terceiro lugar, uma igreja que seja facilitadora e não complicadora. Você lembra aquele texto lá de Atos, quando Pedro estava preso? E a igreja se reuniu para orar para Deus libertar Pedro. Foram para a casa de Maria e fizeram um culto de oração. Vamos orar para Deus libertar Pedro. Aí Deus libertou Pedro. Foi lá um anjo, abriu os portões automaticamente, botou sentinela para dormir, quebrou o cadeado, enfim, tirou Pedro da cadeia. Quando Pedro foi liberto, duas coisas irônicas aconteceram. Primeiro, foi mais fácil Pedro sair da cadeia do que entrar na igreja, porque ele bate a porta da casa de Maria, a doméstica vem, reconhece, vai lá dentro, os irmãos estão orando para Deus libertar Pedro, e ela diz: olha, é Pedro que está aí. Eles, ao invés de dizerem aleluia, graças a Deus, disseram: não pode ser. Ou seja, não é possível, a gente pediu, mas Deus não pode responder. E a segunda ironia, amados irmãos, é que Pedro naquele dia teve a última oportunidade de se expressar publicamente e o fez com ousadia em nome do Senhor Jesus. Então, a igreja, ela precisa ser facilitadora. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele olhou depois de Lázaro ressurreto e disse às pessoas ali: desatem os nós e deixem ir. Essa mensagem é para hoje. Vamos desatar nós e não dar nó na vida do outro. Nós não fomos chamados para complicar a vida, mas para facilitar. Há muita gente, em nome de Deus, dando um nó, e me desculpe a expressão que vem lá de minha infância, nó cego na vida do outro. Tem um prazer mórbido em ver o outro amarrado, complicado. Parece até que santidade é confundida com repressão, com dificuldade, com açoite. Ao contrário, Deus nos chamou para que fôssemos facilitadores. Facilite a vida do próximo, abra caminhos em nome de Jesus. Em quarto lugar, a igreja precisa ser perdoadora e não acusadora. Que Deus livre a igreja de um outro momento como a Inquisição. Nós somos chamados para perdoar. Perdoar, o próprio nome já diz doar. Perdoar é doar. Quem perdoa se doa. Eu já tenho dito aqui deste púlpito que não há perdão gratuito. Todo perdão tem custo. Alguém banca. Alguém tem que pagar. Já é conhecida, porque eu já disse aqui em rádio e televisão, onde passei, a história, como se meu filho me pedisse desculpa por ter quebrado meu som, e eu doido para disciplinar, dar-lhe umas... Aí aqueles olhinhos olham assim marejados: perdão, painho, você acha que a gente faz o quê? Você perdoa também. Aí eu sempre digo assim, aí o indivíduo vai embora, comemorando o perdão, e a pergunta é: quem paga o som? Para ele foi uma beleza, saiu para quebrar mais. Agora quem paga? Quem paga sou eu, o papai. E outro dia eu conversei com ele de 5 anos sobre isso. Eu disse: olha, pai, não tem dinheiro para isso. Ele disse: vamos na máquina. A máquina é a máquina do banco, né? Na cabecinha dele é só chegar lá e... Então não há perdão gratuito. Se você quer aprender a perdoar, aprenda a se incomodar. Se você quer aprender a perdoar, aprenda a negar-se. Se você quer aprender a perdoar de verdade, aprenda a bancar, a pagar os custos do perdão. Em quinto lugar, que nós sejamos, amados irmãos, uma igreja pacificadora e não beligerante, encrenqueira, em nome da fé. Em sexto, que sejamos a igreja do abraço e não da rejeição. Você sabe que uma das características do ministério de Dom Paulo Garcia à frente desta igreja é misericórdia, é graça. E ele é criticado, a igreja é criticada. Há muita gente que diz: olha ali uma porteira aberta. E como disse o reverendo Caio recentemente, ainda é pouco, tem que abrir mais.
para abraçar os inabraçáveis, tocar os intocáveis, receber gente imunda, quebrada, partida pela vida, gente cheia de mania, de doença, gente que fariseu nenhum quer por perto, gente que sinagoga repudia, mas que a igreja de Jesus abraça. Bendito seja o seu nome, para tratar, para curar, para dizer venha comigo. Como diz o reverendo Moisés Cavalheira, há irmãos que a gente leva para o céu de maca, mas leva, conduz, carrega. Igreja que apanhe aqueles que o mundo rejeita, que a própria religião rejeita. Gente com quem você jamais teria coragem de andar, mas recebe com um abraço no amor do Senhor Jesus, e que nos julguem por isso. Uma igreja que seja graça e não lei, que tenha não somente o rosto da graça, mas o coração da graça, porque às vezes o rosto é da graça, é um sorriso, é a paz do Senhor para cá, é amém para lá, mas o coração é duro como a lei, pedra de lei, que não dá chance. Há grupos de liderança que mais parecem pelotão de fuzilamento. Que a igreja seja a expressão da graça, que ela tenha, em 8º lugar, um coração de carne e não um coração de pedra. Que o seu coração seja terno, meigo. A palavra misericórdia é uma composição de 2 palavras latinas, misericordes. Miseri significa trapo, estopa, cordes, coração. Misericórdia é ter um coração em trapo, estopa, um coração que se rompe com facilidade, um coração que se rasga. O misericordioso não tem dedo acusador, não tem discurso confrontador. Antes, o misericordioso, ele diz: ninguém te condenou, eu também não, vai-te em paz e não peques mais. Em 9º e penúltimo lugar, que ela seja uma igreja acolhedora e não excludente, que ela não se preocupe em fazer cadastros, fichas, para submeter a filtros, para submeter a peneiras, sejam elas teológicas, de costumes, qualquer uma, mas que ela acolha, receba, que ela diga: venham a mim, venham para cá, não tem jeito lá, vem para cá. Dom Paulo conta que colocou no computador, na tela do computador de Pedrinho, o neto dele, o seguinte: Pedrinho, quando seu pai e sua mãe disserem não, corra para o vovô. Que ele diz pode. Então a igreja é mais ou menos isso, a grosso modo. E em último lugar, que ela seja e não pareça, que ela não seja em 2006 a comunidade da imagem, que ela não seja em 2006 a comunidade da aparência, mas que ela seja a comunidade que é, em nome de Jesus. Que ela não alimente a imagem, esse biombo poderoso que esconde a realidade, mas que ela se desnude e se exponha, porque só na exposição da vida é que nós teremos a cura para a nossa alma. 2006 certamente será ainda a caminhada apocalíptica da terra que geme as suas dores como se estivesse nos estertores finais. Não tenho dúvida alguma que nós iremos nos calejando a cada dia pelas informações das tragédias que acontecem. Contudo, 2006 pode ser para mim e para você o ano da grande virada, em nome de Jesus. Eu quero encerrar desejando a todos vocês um feliz ano novo, com muitas vitórias, sucesso, não segundo o padrão de sucesso do sistema, mas segundo o padrão de sucesso de Deus. Que a alma pacificada, o coração tranquilizado, o espírito sossegado, a certeza da vida. E hoje eu encontrei no site do Caio uma oração de começo de ano que ele fez. Eu quero fazer dessa oração a minha oração. E eu gostaria que você fizesse dessa oração a sua oração.
ele diz assim: Pai, meu amado Paizinho eterno, mais um ano acaba sobre a minha existência no chão desta terra, e aqui estou para agradecer e para pedir graça, misericórdia e proteção no resto da jornada. Pai, os dias são maus e eu não sou bom. Por isto, ó Pai, fortalece meu coração no teu amor, para que a frieza dos tempos não guie o meu ser e nem tire de mim o bom ânimo para fazer o que é bom. Senhor da terra e dos céus, nós humanos, feitos pelo teu amor, nos afastamos de ti, fonte de águas vivas, e para nós mesmos cavamos cisternas rotas, das quais bebemos sem saber que nela há água envenenada pelos homens e por suas morais farisaicas e sem amor. Cordeiro eterno, a terra geme e os dias da tua ira se avizinham. Tem misericórdia da humanidade e por tua graça eterna dá-nos a chance de mais uma vez bradar a toda a terra o evangelho eterno, para que o mundo possa, quem sabe, pela primeira vez nesta geração, receber o testemunho do evangelho de Jesus. Ó Deus da vida, nós estamos acabando com tudo que criaste. Perdoa-nos, abre os nossos olhos, para que o mal que nós mesmos fabricamos não nos apanhe como um laço. Por tua misericórdia, Paizinho, dá mais tempo ao mundo para que se arrependa da destruição. Pai meu e Deus de minha vida, peço-te pelos meus amados, pelos que gerei e pelos que me afeiçoei pela gestação do amor no útero da minha alma, guarda-os sob as tuas asas e dá a todos eles o entendimento da tua graça. Senhor, a terra foi desviada de seu eixo, os polos ficaram mais redondos, as geleiras estão se desfazendo, um iceberg maior que o estado de Santa Catarina viaja pelos mares. Eu sei, Pai, que foram as nossas máquinas movidas a petróleo que fizeram isso, e sei que é o nosso estilo de vida que está nos matando, pois como ensinaste, nossa vida é morte. Senhor, adia os dias da calamidade. Peço pelos meus filhos e netos, rogo pelas futuras gerações, os filhos do Apocalipse. Sim, peço-te que ponha sobre eles a marca do Cordeiro, para que não sejam confundidos nos tempos futuros, quando a marca que os homens carregarão será o domínio daquele que não se põe sobre o teu senhorio. Ergue da passividade os teus filhos. Oro por aqueles que ensinam, aqueles que desejam crer em ti. Abre-lhes os olhos. Não deixa que com a boca cheia de teu nome, enganada ou deliberadamente, usem teu nome como capital de manipulação e controle de almas. Dá a cada um deles ainda a chance da conversão sincera. Faz cair sobre a terra um sonho. Abre as comportas do inconsciente coletivo e faz o povo sonhar, conforme a promessa de Joel. Sim, derrama o teu Espírito Santo sobre toda a carne, e nesses dias de fogo, sangue, enxofre, fumaça e caos, antes que o sol escureça e as noites se pintem de sangue, decorando até a lua com o encarnado das desgraças, mostra-nos o teu favor. Pai, ouso pedir que deis esse sonho a toda a humanidade, que o teu Espírito se derrame e que tua graça se alongue sobre todos. Peço que tu abençoes a todo aquele que pensar mais na vida do que em si mesmo. Derruba tiranos e dá-nos tempos de refrigério, e que o espírito do engano, da mentira, que está na boca dos falsos profetas e falsos apóstolos, seja envergonhado, e que suas falsas promessas não se tornem a droga que tira a sensibilidade. Levanta meninos e crianças e planta em suas boquinhas as tuas palavras simples e eternas. Que os tímidos tenham coragem, que os cansados se animem e se ergam, que os que não amam não cansem de amar, e os que aguardam o bem não sejam comidos pelo cinismo. Que a tua palavra
se faça ouvir por toda a terra. Abre novas portas e com teu poder concede-nos a unção que acompanhará o testemunho do Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas de verdade, não do engano. Peço que tenhas misericórdia de minha vida e que me livres do mal, pois são muitos os males que tentam me acometer, assim como são muitos os que hoje desejam a morte. Não deixes que eles se satisfaçam vendo o teu povo abatido. Tu és a nossa força e o nosso amor. Cuida de nós, pois em ti confiamos. Nele, Jesus, em quem todas as orações são respondidas. Amém. Que esta seja a nossa oração para 2006 e que Deus lhes conceda o ano de vitória para a glória do Senhor. Amém.